Que a luz do Divino Mestre nos fortaleça, amparando-nos hoje e sempre. Muito bom estar aqui, né? Eu agradeço sempre a oportunidade da gente estar refletindo junto, precisar estudar para isso, porque tudo que a gente coloca, né, de alguma forma, é principalmente porque nós precisamos, né? Quem estuda e apresenta o trabalho e apresenta a reflexão é quem mais necessita dela. Isso é fato. Bom, nós vivemos uma época atribulada. É uma época de conflitos, é uma época de inversão de valores, é uma época de aferição de valores, quando tudo pode, mas nós sabemos que nem tudo convém. E a liberdade, às vezes, nos deixa, né, nós nos tornamos, então, muito permissivos. E cometemos e fazemos coisas que não deveríamos fazer, e temos consciência disso, na maioria das vezes. É uma época em que nós buscamos a felicidade e não a encontramos, porque nós colocamos a nossa felicidade nas coisas materiais, nas conquistas materiais. E por estarmos num corpo grosseiro, embotado os nossos sentimentos, embotado os conhecimentos espirituais que nós temos, pela grosseria do corpo físico que nós trazemos, nós realmente mudamos o foco das nossas conquistas e das nossas buscas. A grande necessidade hoje, a necessidade real para cada um de nós, é da educação dos sentimentos. Porque, através das nossas mudanças, através da nossa reformulação de conceitos, mudança de paradigmas, mudança de atitudes, que nós podemos trabalhar uma nova estrada para trilharmos. Estrada essa que, de fato, nos levará à felicidade. Então, daí a grande necessidade de estarmos refletindo e conhecendo um pouco para termos condições de trabalhar os nossos sentimentos. Porque não basta a força de vontade, não basta querer. Nós temos que ter mais um pouco do que isso. Temos que ter a vontade inteligente, que é aquela que nos traça estratégias e planejamento para que possamos, de fato, conseguir as mudanças que almejamos para a nossa vida. Bom, essa frase, conhece-te a ti mesmo, é uma frase que varou séculos, né? No templo, esse é o templo de Apolo, em Delfos. Não se sabe o filósofo ou autor, né, dessa frase. Dizem que 7 sábios se reuniram e colocaram, então, para que pudesse ser orientada às populações futuras, que nós pudéssemos estar orientados na grande necessidade que eles acreditavam que nós tínhamos, que nós precisamos conhecer a nós mesmos para, a partir daí, dessas informações, trabalharmos as nossas dificuldades e reconstruirmos o nosso futuro. Junto dessa tem uma frase que é nada em excesso. Mas hoje nós vamos trabalhar especificamente com conhece-te a ti mesmo. Nós temos uma figura muito importante, né, na história filosófica do mundo, que é o Sócrates. E ele foi tão importante, e ele modificou a estrutura filosófica do pensamento da época, que os filósofos antes dele são conhecidos como pré-socráticos. E, a partir dele, a frase conhece-te a ti mesmo tomou um sentido muito especial, muito específico. Antes de Sócrates, essa frase era usada no sentido de que é importante que conheçamos a nós mesmos. É importante que saibamos o fundamento e a essência das coisas.
com Sócrates, que tomou essa frase como referência para a sua filosofia, para a ideia que ele estava começando a colocar. O importante não é conhecer o fundamento das coisas. O importante é conhecer a mim mesmo para saber como modificar minha relação para comigo, com os outros e com o mundo. Então, é conhecer para transformar. É o autoconhecimento para promover a minha transcendência, para trabalhar e efetuar a minha caminhada para as conquistas superiores. E como que eu posso trabalhar esses elementos e esses valores na comunidade que eu estou inserida e junto com a humanidade que eu faço parte? Então, essa era a ideia central da filosofia de Sócrates, que, curiosamente, ele não deixou nada escrito. Tudo que ele trabalhou e desenvolveu junto com os seus discípulos foi passado para frente, escrito por eles. E, entre eles, principalmente Platão, né, que desenvolveu e colocou por escrito todas as suas ideias e a sua filosofia de autoconhecimento e transcendência dos valores, né, atuais. Bom, Allan Kardec afirma no livro O Céu e o Inferno que, no encarnado como no desencarnado, é sobre os sentimentos que se faz mister atuar. Então, Kardec defendia que, além do conhece-te a ti mesmo, além de conhecer a nós mesmos, nós temos que ser capazes de trabalhar essas informações para que possamos desenvolver os nossos sentimentos, desenvolver a nossa personalidade, né, trabalhando a nossa reforma interior e as nossas conquistas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que a educação dos sentimentos, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isso é, que aperfeiçoar esses últimos. E ele faz várias citações nas suas outras obras para a necessidade do desenvolvimento do sentimento, porque o sentimento é o cerne da espiritualidade. É o sentimento, através deles, que nós podemos trabalhar o progresso da humanidade, trabalhando o nosso progresso e a nossa evolução. Então, aí nós nos perguntamos, como aperfeiçoar os sentimentos sem educá-los? Se nós queremos aperfeiçoar os sentimentos que nós temos que trabalhar com a educação. Embora exista uma separação na educação que nós vivemos hoje, numa educação intelectual, né, é mais valorizada do que a educação moral, mas já está caminhando para os acertos nesse sentido, né? E as escolas e todos começam a valorizar, principalmente também, né, a educação moral na construção do homem de bem. Bom, e como educar os sentimentos sem conhecê-los? Como nós vamos dar conta de trabalhar e aprimorar os nossos sentimentos se nós não os conhecemos? Se nós não temos tempo, se nós não temos cuidado, se não é prioridade da nossa vida, conhecer os nossos sentimentos, percebendo por que nós agimos de determinada maneira em determinada situação. Às vezes, nós até buscamos entender, porque nós sabemos que Santo Agostinho, na questão 919, né, quando pergunta qual a melhor forma que nós podemos agir, como podemos fazer para melhorar a nós mesmos, ele fala, um sábio da antiguidade já o disse, conhece-te a ti mesmo. E ele nos orienta a fazer uma busca, né, no final do dia, pelo que nós fizemos durante o dia. Mas não basta enumerarmos e percebermos o que nós fizemos de certo e errado. Nós temos que ir além. Nós temos que procurar saber por que
que nós fizemos aquilo? Qual o sentimento que nos condicionou para aquela atitude? E nós fomos mal educados nesse sentido. Então, a nossa geração tem condição de trabalhar agora de uma maneira diferente os nossos filhos, buscando alertá-los e buscando descobrir com eles por que eles estão agindo dessa ou da outra forma, chamando as crianças e orientando. Olha, você está brigando com seu irmãozinho porque você está com ciúme dele. Mas você não precisa ter ciúme, por quê? Porque papai te ama, mamãe te ama do mesmo jeito. Depende das circunstâncias, as situações que nós estamos vivendo, de às vezes um ser atendido e outras vezes outro. Mas nós não temos a preocupação de ajudar os nossos filhos a descobrir os sentimentos que estão atuando por trás das suas atitudes. Até porque nós não sabemos os sentimentos que estão por trás de nossas atitudes. Então, nós não podemos ajudar os nossos filhos, essa geração que está chegando, por quê? Porque nós não aprendemos. Mas está na hora de mudarmos isso, de trabalhar melhor, né, o nosso conhecimento, as informações que nós temos, buscar conhecer os nossos sentimentos para podermos ajudar os nossos filhos, que eles precisam de ajuda nesse sentido. Eles estão confusos, assim como nós estamos confusos. E a doutrina nos ajuda de uma maneira muito ampla, porque nos dá subsídio para esse conhecimento, para essas informações e para essa análise. Bom, para isso, nós vamos conhecer um pouquinho de como essa questão do sentimento caminhou, até para que possamos atuar de uma maneira mais eficaz em cima dela. O desenvolvimento do psiquismo na visão espírita. O que é psiquismo? Psiquismo é tudo aquilo que tem a ver com a nossa mente. Todas as características e tudo que está na nossa mente está ligado ao nosso psiquismo. Então, vejamos. O princípio espiritual adquiriu em sua gênese um impulso inicial das forças divinas da criação e se torna, a partir daí, um elemento participador do processo evolutivo. Então, nós sabemos que nós fomos criados, ou a essência espiritual foi criada há muito tempo, né, tempos imemoriais atrás. E quando esse elemento foi criado, e esse impulso das forças divinas, né, atuaram para que ele existisse, o que aconteceu? Aos poucos, começou a desenvolver no mais íntimo dessa estrutura espiritual certos pontos energéticos resultantes das trocas experienciais. Os mesmos irão adquirindo uma complexidade crescente a se configurarem nas chamadas funções psíquicas do futuro. Então, o princípio espiritual foi criado, e, a partir da sua criação, ele se tornou um partícipe do seu próprio futuro. Ele mesmo começou a evoluir, a se desenvolver. E essa estrutura espiritual, essa estrutura energética que surgiu nele, começou a se alimentar pelas experiências vividas. Mesmo no reino mineral, quando os átomos, né, se agitavam, de alguma forma, eles estavam experienciando, né, a sintonia, a atração, e, a partir daí, esse princípio espiritual foi desenvolvendo a partir dessas experiências adquiridas. E cada vez foi desenvolvendo mais. Nessa longa caminhada, o princípio espiritual recebe e produz influências variadas que irão tipificar o energético espiritual cada vez mais aprimorada e com certas condições de atuar junto à matéria densa. E
essa estrutura, esse princípio espiritual foi desenvolvendo com uma estrutura energética cada vez mais complexa, até ter condições de atuar na matéria, no reino animal, principalmente, no reino vegetal, de alguma forma. Esse fluxo energético, essa estrutura energética que se desenvolveu a partir das experiências, né? Esses fluxos energéticos aglutinam átomos, dão-lhe condições de coexistência na formação de moléculas e participam de suas transformações pelos reinos da natureza. E está desenvolvendo cada vez mais essa estrutura energética do princípio espiritual. Dessa forma, o princípio espiritual, ao mesmo tempo em que realiza experiências, auxilia o desenvolvimento dos reinos mineral, vegetal, animal, e virá a individualizar-se no homem. Então, essa estrutura energética foi desenvolvendo até o princípio espiritual se individualizar, né, no reino animal superior e se tornar consciente no homem. E aí se tornar espírito. Bom, então nós podemos resumir isso tudo falando que o psiquismo, na visão espírita, é o resultado de elaboração arquimilenar equacionada nos tempos. Então, tem muito tempo que está sendo feita essa elaboração, esse avanço, esse aprimoramento dessa estrutura energética, cujas experiências foram caldeadas da multiplicidade de organizações. Então, esse princípio espiritual e essa estrutura energética esteve presente em todos os reinos da criação, inclusive nos conhecidos reinos da natureza. Então, com isso, né, e André Luiz nos diz ainda que esse processo lá do surgimento do primeiro protozoário até chegar no vagido, o primeiro vagido como um homem inteligente ou consciente, com livre-arbítrio, demorou 15 milhões de séculos. Então, foi um processo muito longo e um processo trabalhado no mundo espiritual de uma forma contínua pelos arquitetos siderais, né, que trabalharam toda a genética e toda a preparação para que estivéssemos aqui como espíritos conscientes e evoluindo. Bom, as funções psíquicas são resultado do desenvolvimento dessa estrutura energética. Então, foi desenvolvendo, adquirindo experiência e surgiram, então, as funções psíquicas, que podem se dividir em funções gerais e funções específicas. As funções gerais são atenção e hábito. A partir delas, outras foram aprimorando. A atenção é a capacidade selecionadora dos fatos, a colocação da mente no foco de atenção. É verdade que essa atenção dispersou um pouco a partir do momento que nós desenvolvemos outras funções psíquicas, né? E o hábito é a série de atos conscientes que se tornam inconscientes por automatização. Quando nós repetimos uma determinada coisa, uma atitude, várias vezes, nós atingimos uma determinada região da mente que favorece o arquivamento no subconsciente dessa informação. E ela se torna natural na nossa vida. Então, a partir daí, surgiram, então, os instintos. E as funções específicas caracterizam o nível de desenvolvimento mental e espiritual da criatura humana. Nós vamos trabalhar hoje 4 funções específicas que nos interessam de perto: os instintos, inteligência,
emoções e sentimentos. Mas existem várias outras, como a memória, a criatividade, né? Então, tudo que nós damos conta de trabalhar com a nossa mente são funções psíquicas, né? Resultantes de todas essas experiências que nós vivemos nos vários reinos pelos quais passamos. Então, essa estrutura energética foi desenvolvendo e está desenvolvendo cada vez mais. E o que nós estamos tentando fazer agora é trabalhar elementos para que cada vez mais as nossas funções psíquicas fiquem aprimoradas, né, promovendo a partir daí a nossa evolução. Bom, vamos falar um pouco sobre os instintos. Está na Gênesis, no capítulo 3. Uma força oculta que estimula os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários para a sua conservação. O instinto é sempre guia seguro e nunca erra. Pode tornar-se inútil, mas nunca prejudicial. Por que tem um olho aí na imagem? Sempre a imagem tem a ver com o que a gente está falando naquele momento. Porque o piscar é uma atitude instintiva, né? E, então, no instinto, nós podemos citar várias coisas que nós fazemos instintivamente. O nosso aparelho digestivo, aparelho circulatório, aparelho respiratório funcionam automaticamente. Instinto é tudo aquilo que nós não precisamos pensar para fazer. Acontece. Né? Nos animais, nós temos vários exemplos, né? Nos ninhos que fazem, nas atitudes que fazem ao nascer, nas mães animais que amamentam os filhos, nós temos exemplo nas plantas, então nós temos uma série de exemplos de instinto. E aí nós temos obrigação de resgatar o instinto, porque nós encaramos o instinto de uma maneira errada. E nós tornamos o instinto vilão de muitas histórias, quando, na verdade, o instinto é sempre guia seguro e nunca erra. A inteligência pode errar. O instinto não erra nunca. Por quê? Porque o instinto é tudo aquilo que deu certo nas nossas experiências. E aí nós arquivamos. Então, ele é sempre certo. Como o instinto de conservação, o instinto de preservação, tem uma série de instintos que nos auxiliam. O nosso grande engano é quando nós confundimos a paixão com o instinto. Então, nós temos que entender qual a diferença entre os dois. Paixão é tudo aquilo que nós fazemos diferente do outro. O instinto é quando todos fazem igual. Todos nós piscamos do mesmo jeito. Todos nós começamos a correr ou fazemos o movimento de fuga quando algum barulho forte, alguma coisa que nós não sabemos acontece. Todos nós temos os instintos que nos guiam e preservam a nossa vida. Agora, tudo aquilo que nem todos nós fazemos, só alguns fazem, na verdade, está mesclado pela paixão, né? Quando nós vemos alguém violentando, né, uma mulher, quando vemos um homem violentando e ouvimos falar na televisão, a gente fala assim, ele agiu com instinto. Não, senhores, ele agiu com a paixão, porque não é todo mundo que sai aí violentando todo mundo, não. Entendeu? Então, isso não é instinto. Tem emoções primitivas envolvidas nas atitudes que nós consideramos instintivas e que são diferentes de um para o outro. Então, se você quer saber a diferença, é só analisar assim. Todo mundo faz do mesmo jeito? Não. Então, não é instinto, é paixão. Então, dessa forma, nós resgatamos o instinto, porque ele realmente é sempre bom. Se nós pararmos para pensar, tem hora que a gente tem uma ideia instintiva para fazer alguma coisa. Aí,
Nós paramos um pouco por medo, já é uma emoção que está tomando conta, e nós pensamos e não fazemos aquilo. Por quê? Porque nós deixamos a nossa inteligência, as nossas emoções interferir naquela decisão que foi instantânea. E depois a gente descobre, por que eu não fiz a primeira coisa que eu pensei para fazer? Porque ali era o instinto falando para a gente. Né? Eram experiências que nós vivenciamos e que deram certo, que estavam ditando a regra. Mas, na hora que a gente deixa a inteligência participar, muitas vezes nossas emoções nos traem e nós erramos. No Livro dos Espíritos, Kardec coloca que instintos é uma inteligência rudimentar e sem raciocínio. A partir do momento que o instinto começa a ter raciocínio, ele deixa de ser instinto e passa a ser inteligência. Muitas vezes, na nossa vida, nós atuamos por instinto e com a inteligência junto. Por exemplo, quando nós caminhamos e colocamos um pé na frente do outro, isso é instintivo. Mas quando nós pulamos um buraco ou desviamos para poder ir para um outro caminho, isso já é inteligência. Né? Eu estou elaborando para poder tomar aquela atitude. Então, o instinto e a inteligência, muitas vezes, caminham junto. Bom, os instintos possuem sua razão de ser e sua utilidade no desenvolvimento da criatura humana. E quando eles estão no controle da inteligência e do bom senso, há um aprimoramento considerável do mesmo na direção dos sentimentos mais elevados. Quando que é bom quando a inteligência interfere no instinto? O medo é um instinto que nós precisamos para sobreviver. Mas quando o medo começa a ficar demais, a inteligência nos diz e nos mostra com o bom senso para que não entremos em pânico. Então, assim, quando determinados instintos, né, eles são trabalhados de uma maneira mais ponderada, é a inteligência nos fortalecendo e favorecendo. Inteligências é a segunda função psíquica que nós citamos, que vamos analisar um pouquinho. No livro A Gênese, ainda. São as funções mentais que permitem ao ser humano aprender ou conhecer, bem como saber enfrentar situações novas. Possibilitam o conhecimento e a adaptação das diversas situações que surgem na vida do indivíduo. Então, quando existem situações onde eu posso analisar, né, o contexto e, a partir de conclusões que eu tirei, atuar e tomar atitudes, é a inteligência que está em ação. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, isso é um atributo exclusivo da alma. Lembrando que quando nós deixamos de ser princípio espiritual, princípio inteligente nos animais, e passamos a ser espíritos, essa divisão é muito tênue, né? Muito sutil. Então, nós já percebemos nos animais uma inteligência rudimentar que mostra atitudes premeditadas, aproveitando as circunstâncias e agindo claramente de uma maneira analisada. Todo mundo tem um bichinho em casa e já percebeu isso. Quando a gente vê na televisão os animais caçando nesses programas, então, a gente percebe que no próprio ato da caça, que é instintivo, tem animais que têm todo um aproveitamento da circunstância para agir, que denota, né, uma inteligência atuando aí. É porque é uma transição que não acontece bruscamente. A transição acontece de uma maneira, né, suave. Bom, emoções. São reações da mente a um evento agradável ou desagradável, se manifestando no estado mental veemente ou exaltado.
A emoção é o estado afetivo intenso, muito complexo, proveniente da reação. A emoção é principalmente a reação que nós apresentamos diante de determinada situação. Ao mesmo tempo mental e orgânica, é uma reação, ao mesmo tempo mental e orgânica, sob a influência de certas excitações internas ou externas. Na emoção existe forte influência dos instintos, das inferioridades e da não racionalidade. Então, a emoção consiste na maneira como nós reagimos a determinados sentimentos, ou são sentimentos mais exaltados. Os sentimentos. O sentimento se distingue basicamente da emoção por estar revestido de um número maior de elementos intelectuais e racionais. Então, a emoção, ela é aquela coisa que você, às vezes, não controla. Você faz quase que instintivamente, né? Não é instinto porque está coberta de paixão, mas você faz quase, você às vezes não controla, dependendo do grau evolutivo que você está. No sentimento já existe alguma elaboração no sentido do entendimento e da compreensão, né? Nós conseguimos controlar essa emoção. No sentimento já acontece uma reflexão e aproximação do livre-arbítrio, da espiritualidade e da racionalidade ou evolução humana. Então, a emoção vai evoluir para o sentimento. É essa a grande proposta da nossa vida. Nós temos que dar conta de trabalhar as nossas emoções para que elas fiquem mais leves, mais coordenadas, mais direcionadas, né? Que elas fiquem realmente mais controladas. Emotividade. Então, nós vimos que os instintos se desenvolvem para a inteligência e eles convivem juntos. O instinto não erra jamais, a inteligência pode, porque a gente pode avaliar a partir das nossas emoções. E nós temos que trabalhar as nossas emoções para que elas sejam transformadas em sentimentos, onde existe um controle maior, onde existe, digamos assim, mais bom senso, né, no direcionamento das nossas atitudes. Emotividade, então, é tudo isso, é o conjunto de elementos que faz com que reajamos de uma maneira mais forte ou mais branda diante das situações que nós estamos vivenciando. E a emotividade, ela pode ser dividida em sentimento, emoção e paixão. E tem hora que nós temos ainda uma maneira errada que nós temos de avaliar. Quando nós somos muito emotivos, muita gente se considera assim, mas eu sou tão emotiva, ou ela é tão emotiva, considerando que isso é uma grande virtude. Ser emotivo no sentido de ter sentimentos em relação a e controlar esses sentimentos é positivo. Mas ser emotivo no sentido de desabar por qualquer coisa, de não dar conta de gerenciar as atitudes diante das emoções que nós sentimos, é ruim. E a própria espiritualidade coloca que, quando nós queremos ajudar, nós temos que ter sentimentos e não emoções. Nós temos que ter controle da nossa emotividade, porque, senão, nós não ajudamos, nós atrapalhamos. Né? E eu me lembro de um curso que eu fiz um fim de semana desse, e um médico, dando um depoimento, ele falou assim, mas as pessoas falam que eu sou seco, que eu não me envolvo mais. Ou eu sinto pena da mãe e do pai que estão trazendo o filho, ou eu salvo o filho. Não tem jeito de eu fazer as duas coisas, porque a partir do momento que eu me envolvo emocionalmente, eu perco a condição de trabalhar intelectualmente e salvar aquela pessoa. Então, assim, é muito importante a gente ter o controle das emoções. Então, sentimento, emoção e paixão.
Eu sou professora, gente, eu falo uma coisa e repito, porque não é para esquecer, e aí a gente vai tocando, tá bom? No sentimento, nossas reações permanecem organizadas, reguladas e controladas. Ótimo. É essa a nossa proposta, é esse o nosso objetivo. Na emoção, há descontrole, não conseguimos organizá-las ou regulá-las, as nossas reações. Na paixão, temos um sentimento exaltado, que nos pode conduzir ou a grandes realizações ou a grandes quedas, segundo o teor dessa nossa paixão. Se é para o bem ou se é para o mal. Se é uma emoção descontrolada, né, isso vai nos trazer sérios problemas. Para a gente entender a diferença de uma maneira bem direta, vejamos. A alegria é um sentimento. Euforia é emoção. Né? Quando nós ficamos eufóricos demais, quando nós não controlamos a nossa alegria, isso já é uma emoção. Tristeza é um sentimento. Todos nós temos direito, temos momentos, temos dias de tristeza. Mas quando essa tristeza se estende por muito, quando essa tristeza se estende por muito tempo e vira depressão, a depressão é uma emoção. É uma tristeza que fugiu do nosso controle. Então, ela já nos faz mal. Ela é uma emoção. Medo é um sentimento. Todos nós temos medo. Aliás, medo é um instinto. E é um instinto de conservação, que nós precisamos dele para sobreviver. Mas pânico é emoção. Quando o medo nos paralisa, quando o medo é exagerado e transforma-se numa síndrome de pânico, aí já saiu do nosso controle, isso é uma emoção. Raiva é um sentimento, ódio é emoção. Todos nós podemos sentir raiva. Todos nós podemos ter raiva diante de determinadas atitudes, diante de situações. O que nós precisamos é, o mais rápido possível, transformar essa raiva numa atitude que colabore ou transformar essa raiva em possibilidade do exercício da compreensão, do perdão e da tolerância. Porque se nós continuarmos com a raiva e ela se transformar em ódio, isso vai nos destruir. Porque o amor constrói, o ódio destrói. Amor é um sentimento, paixão é emoção. Quando nós amamos, nós nos libertamos. Quando nós apaixonamos, nós ficamos escravos do ciúme, do sentimento de posse. E aí nós estragamos tudo. Né? Então, de repente, foge do nosso controle aquele sentimento que pode e deve ser gerenciado por nós. Bom, então nós percebemos que a educação dos sentimentos é o agente capaz de realizar as mudanças necessárias e de possibilitar a transformação da animalidade para a humanidade, dos instintos para os sentimentos, e das exigências dos valores materiais para os espirituais. Educar o sentimento é isso, é estar trabalhando esses elementos que nós vimos, tentando controlá-los, tentando tomar posse deles e aprendendo a gerenciar a nossa vida a partir desse comando. Né? Mas, para isso, nós precisamos da vontade. A vontade é uma função psíquica. E, segundo Emmanuel, é a mais importante. Emmanuel diz assim: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ela é o leme que dirige o barco das funções psíquicas. É ela que comanda todas as outras, levando-as para esse ou aquele rumo. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, nós temos que ter vontade de mudar para que a mudança aconteça.
Nós temos que ter vontade de ser feliz para que possamos correr atrás da felicidade. Alguns cientistas acham que a vontade perde para a imaginação, que a imaginação é mais forte do que a vontade. E alegam que, quando você está muito nervoso, se você tiver vontade de ficar calmo, você não consegue. Mas se você usar a imaginação e se imaginar no lugar calmo, tranquilo, você consegue a calma, né? Mas é uma situação específica. De uma maneira geral, a vontade é que nos direciona. Mas, infelizmente, nós temos que reconhecer que não é uma vontade qualquer. Força de vontade é muito importante na nossa vida, mas nós podemos morrer de ter força de vontade, que muitas vezes essa força da nossa vontade não dá conta de fazer aquilo que a gente quer. Então, nós precisamos do que nós chamamos de vontade inteligente e ação para o bem. A vontade inteligente. E ainda é o Emmanuel que nos diz que a inteligência, orvalhando a vontade, lhe apontará alguns caminhos para a erradicação de seus problemas, como dirigir a sua mente para outros valores melhores e que lhe darão um prazer muito maior do que os utilizados no momento. Então, ele diz que nós temos que ter a vontade, sim, temos que ter a força de vontade, a vontade de mudar. É o nosso querer que vai promover as mudanças na nossa vida. Mas nós temos que ser inteligentes ao usar o nosso querer. E essa vontade inteligente, ela se divide em alguns passos. Nós temos que ter a motivação, a reflexão, a decisão, o planejamento e a execução. E para que a gente possa entender isso claramente, nós vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo prático, né? Não abstrato, não em termos de sentimento, mas um exemplo bem concreto. Está no livro A Força Segue a Coragem, do Sérgio Cortella. É um filósofo, professor da USP, todo mundo já deve ter ouvido falar dele. Ele aparece no programa da Cultura, no Jornal da Cultura, fazendo comentários, várias vezes. Gosto muito dele, leio muito ele. O que ele conta? Ele conta que ele tinha um vício do cigarro, bom para quem é fumante aí, pegar carona. E ele sabia dos malefícios do cigarro, ele sabia dos problemas que ele já estava tendo, que ele teria no futuro por causa do ato de fumar. Mas ele sempre teve muito medo de parar de fumar e não suportar a crise de abstinência que ele teria. Então, o que ele faz? Ele esperou um tempo, amadureceu a ideia, e um belo dia, né, ele resolveu que ia parar de fumar. Então, ele conta que no dia 2 de janeiro do ano 2000, ele decidiu que no dia 8 de março, que era o Dia da Mulher, para ele não esquecer a data, ele ia parar de fumar. Gente, como é que é isso, né? Todo mundo fala que se eu falar que eu vou parar de começar a fazer regime na segunda, eu nunca faço. Não é assim que a gente fala? Quem quer começar, começa agora. Quem quer fazer, já começa. Não é bem assim. Então, vejamos, ele decidiu, no dia 2 de janeiro, que no dia 8 de março ele ia parar de fumar. E o que ele fez do dia 2 de janeiro a 8 de março? Ele preparou sua coragem. Ele analisou a motivação ele já tinha, que era o conhecimento dos malefícios. Aí a reflexão, ele foi agora. Ele determinou que ia parar de fumar e começou a refletir quando que ele fumava, o que favorecia ele ter vontade de fumar. Então, quando ele fez essa análise, ele pegou e percebeu que todo dia, quando ele levantava e ia ler o jornal, ele gostava de um cigarrinho. Então,
ele começou a ler o jornal mais tarde, mudou o lugar onde ele lia o jornal. Ele percebeu que todo dia depois do almoço, se ele demorasse com aquele gosto de comida na boca, quem fuma sabe que é assim, e ele tinha vontade de fumar. Então, ele almoçava, começou a almoçar e correndo escovar o dente, para poder tirar aquela vontade. E então ele ficou analisando todas as situações que ele podia trabalhar e ficou esse tempo trabalhando para tirar a vontade de fumar aquele cigarro. Né? Então, ele fez todo um planejamento. Né? Criou estratégias. E aí ele foi para a execução do plano. Segundo ele, quando deu 7 de março, às 23h59, ele fumou o último cigarro, até quase o filtro. E falou assim, parei de fumar. E nunca mais fumou. Depois disso, o que ele fez? Ele sofreu? Sofreu muito. Ele teve a crise de abstinência? Teve. Mas ele já tinha armado situações para poder vencer. Ele não escondeu o cigarro, né? E algumas vezes ele teve muita necessidade de fumar, principalmente quando ele escrevia, que ele é escritor, tem vários livros. Então, ele, quando criança, gostava de cenoura crua, ele cortava a cenoura em tirinhas, em palitinhos, e colocava perto. Na hora que ele estava escrevendo, que ele mudou o local de escrever também, e tinha vontade de fumar, ele pegava e mordia e comia um palitinho daquele de cenoura. E ia driblando a sua vontade, utilizando a força de vontade que ele precisou muito, mas também trabalhando a partir de todo aquele planejamento que ele tinha feito. Então, deu para entender que é uma vontade inteligente? É uma vontade que analisa situações, analisa, tipo, a virtude que eu quero desenvolver, né? Lê a respeito, lê nas obras da codificação, lê nas mensagens de André Luiz, de Emmanuel, sobre aquela virtude que quer desenvolver. Cria, então, condições, né, para todo momento que surge a oportunidade de fazer aquela atitude, de fazer. Então, assim, vamos criando situações na nossa vida para que possamos criar o hábito e interiorizar as virtudes que nós queremos. Então, o Emmanuel coloca que a vontade inteligente vai nos fortalecer, e aí a nossa força de vontade vai realmente ter valor. E aí nós lembramos de uma palavra, de uma fala do Paulo de Tarso, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Por que será? Porque é tão difícil fazer o bem que queremos. Porque é tão difícil trabalhar a nossa reforma interior. Porque é tão difícil promover o autoconhecimento. Porque nós não temos tempo. Porque não é o foco nosso. Porque nós não entendemos que é o mais importante. Porque todas as outras coisas na nossa vida vêm antes. E se sobra tempo, nós vamos fazer isso. Na verdade, nós temos que priorizar, nós fazemos aquilo que nós priorizamos, não aquilo que dá tempo de fazer. Essa é a grande verdade. Todo mundo que é muito ocupado sabe disso, né? Então, é tão difícil fazer o bem, é tão difícil mudar, é muito difícil se conhecer, porque o nosso foco está em outras coisas. Porque nós não estamos dando conta de perceber que é o momento da grande transformação. Gente, a espiritualidade já nos informa que a sexta raça humana já está surgindo a partir das crianças que nasceram a partir do ano 2000, que elas vêm com o físico, com a questão biológica mais trabalhada, mais evoluída, né? Com requisitos essenciais para que possamos fazer, de uma maneira mais leve e frequente, a comunicação entre os mundos físico e espiritual. E nós estamos fazendo parte dessa transformação que está acontecendo. O nosso foco tem que ser a nossa reforma íntima.
Jesus veio para junto de nós há tanto tempo para nos dizer que precisamos trabalhar os nossos valores, que precisamos nos modificar. Ele fez isso com os apóstolos e mostrou que é possível trabalhar valores que estão, de alguma forma, comprometidos na nossa vida, paradigmas que estão ultrapassados. Então, que tenhamos a coragem, o foco de fazer o que é necessário e de transformar os nossos valores para melhor. E nós vamos fechar com Sócrates, de novo. Ele diz que o segredo da mudança está em focar toda a sua energia, não em lutar com o velho, mas em construir o novo. Não vamos nos preocupar com as dificuldades que nós ainda temos. Vamos focar no fato de que nós podemos construir, nós podemos trabalhar e nós podemos transformar em nós valores que sejam para a nossa evolução, para a evolução da humanidade que nós estamos e para a evolução do planeta, que nos serve de morada e que nos acolhe com tanto amor. E que esse mundo de regeneração chegue através da modificação de cada um de nós, através do empenho e do querer de cada um de nós, através da inteligência de trabalharmos esses valores, né, com a maior força que tivermos, mas com a convicção plena de que o mundo de regeneração depende de você, depende de mim.